Pronto, Lúcia. Gente, muito bem-vinda. Noite Core de volta. É uma maravilha a gente estar voltando com a Luara. Esse ano a gente tem uma pegada um pouco diferente, porque a gente conseguiu juntar o que a gente vai estar trabalhando de noite nos módulos, o que o nosso Instagram vai estar fazendo como entrevista, e a linha que a gente vai estar percorrendo na nossa noite. No módulo, nós convidamos todo mundo para ouvir Edu e Luara trazerem princípios básicos de gênero e sexualidade. A gente convidou Périson Dantas para estar conosco. Hoje a gente tem Luara, e ela vai se apresentar e trazer a pulsação mais bonita dela. E, na sequência, a gente vai ter branquitude, negritude, a gente vai olhar para o feminismo, a gente vai convidar Paulo e Darli para trazerem como eles botam o corpo no trabalho comunitário, na brinquedoteca em São Sebastião. É um novo ano, a gente acabou de começar o ano astrológico em Áries, é um ano regido por Vênus, então o nosso coração está pulsando no amor, e é nessa ressonância de amor que a gente pode mexer nas formas que ficaram fixas, nas imagens que a gente já conhece. Então, para ajudar a gente mais um pouco, por favor, com vocês, Luara. Obrigada, Lúcia. Como é que tá meu som, gente? Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Então, boa noite, todas, todos, todes. Primeiramente, quero dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui para conversar sobre isso, sobre um assunto que me toca muito há alguns anos, de formas que eu ainda não entendo, que me pergunto, gente, por que isso me toca tanto? Por que isso me dói? Por que isso me apaixona? E é muito bom poder falar disso na Core, poder encontrar isso, reencontrar com esse tema na Core. Eu vivo questões de diversidade e estudo e gosto há muitos anos. Eu fiz estágio nessa área, eu fiz o meu mestrado, depois fui trabalhar nessa área. E para mim era até um pouco... Eu ficava me perguntando, mas como que eu junto esses mundos todos do trabalho com os adolescentes em conflito com a lei, como é que eu junto isso com a Core? E eu não imaginei, e aí a gente está aqui hoje, foi de uma forma mais rápido do que eu imaginava. Na minha turma 9, esse era um assunto que vinha bastante. Tinham vários colegas que traziam as questões de diversidade, se perguntavam e provocavam, e eu acho que eles também estão muito felizes da gente poder falar sobre isso. Então, gente, vamos começar, né, com a apresentação. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, é isso. Agradecer a presença de todo mundo aqui, né, nessa noite de sexta-feira. A gente está vivendo tantas telas, né? Vamos para mais uma, mas eu espero que esse assunto possa nutrir vocês da mesma forma que me nutre e que me dá energia.
Então, vamos lá. Luara, é a Oi. Tata. Oi, Tata. Oi, eu quero só colocar, pessoal, que eu vou estar administrando o chat. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, escreve lá no chat, mas no final da noite a gente vai estar abrindo, a Luara vai estar abrindo para comentário, perguntas, tá? Mas se vocês quiserem fazer comentários, é no chat. Os microfones vão estar fechados. Obrigada. Boa apresentação. Obrigada. Então, estamos aqui. Tá aí na apresentação? Vocês estão vendo? Sim, tá ótimo. Bom, a gente, quando vinha conversando um pouco sobre esse tema, né, preparando, falando sobre isso, também com o Edu, que a gente fez a apresentação sobre diversidade de gênero, uma frase que vinha muito para mim era essa do corpo no mundo, e eu trago ela aqui enquanto um título, e o subtítulo é Atitude Terapêutica para a Diversidade na Psicoterapia Corporal. Aí aqui para mim o controle fica bem em cima das letras. Como é que eu faço? Vai tampar a escrita. Ah, mexi, pronto. Vamos lá. Bom, gente, eu gosto de pensar assim, vamos primeiro falar do que a gente está vivendo aqui agora, né? Assim, a gente está num momento tão delicado, né, de uma pandemia, a gente está vivendo um momento tão revelador e, ao mesmo tempo, dolorido para todos, né? E não tem como ocupar um lugar de fala e não trazer essa realidade onde a gente está agora, né? E lembrar que isso também está nos afetando e está nos colocando exatamente onde a gente está aqui agora. Tem uma psicanalista que fala nesse termo quarentena-revelação, Maria Homem. E além de revelar, né, nos nossos assuntos íntimos, a pandemia, a quarentena, né, ela também está revelando e colocando uma lente de aumento nas desigualdades, né, no nosso mundo social. E aí, além disso, né, assim, que tempo é esse que a gente está vivendo? A gente também está vivendo, enquanto psicoterapias corporais, né, e aí onde a gente se insere aqui hoje, esse momento de uma fronteira de um tempo, onde a gente está precisando desconstruir o legado que os nossos pais, avós, tataravós, criadores das terapias corporais, eles nos deixaram. Esse é um momento em que a gente está revendo e podendo desconstruir algumas referências sem desconsiderar o legado, né, que nos cabe e que a gente continua usando e continua olhando. E isso foi uma coisa até que foi trazida pelo Perisson, né, na live da semana passada, como que é importante agora a gente ver até que ponto algumas falas e alguns olhares das psicoterapias corporais nos servem e o que a gente pode rever. Além disso, uma tendência que a gente vê atualmente no modo de olhar para o mundo e para as teorias é o pensamento decolonial, que propõe a gente descolonizar o pensamento, o olhar, o corpo, e aí eu vou falar mais sobre isso. E aí, então, eu trago como questões aqui para a gente, né, que talvez já estejam entre nós essas perguntas, então só estou provavelmente sendo porta-voz delas. De quais corpos as psicoterapias corporais elas falam, quando a gente lê lá nos livros sobre corpo, né?
que corpo é esse? E além disso, né, quais corpos as psicoterapias corporais elas atendem atualmente? Quem são os nossos clientes? E as psicoterapias corporais, elas partem de que visão de mundo, de que visão de ser humano? E que atitude as psicoterapias corporais, elas assumem frente às diversidades? Então, a gente pode ficar com essas perguntas e ver se ao longo dessa nossa conversa elas são respondidas, se não são, se elas nos levam para novas perguntas. E, ai gente, esse negocinho de passar o mouse fica tampando o que eu quero ler. Socorro. Tá. Bom, e aí o subtítulo, né, dessa apresentação, Atitude Terapêutica para a Diversidade. O que seria isso? É como o terapeuta se posiciona com base na teoria e como que ele coloca em prática as intervenções com seus pacientes. É como se a gente estivesse falando da maneira particular de um terapeuta aplicar a sua teoria, né, usar a sua prática. Mas além do olhar particular para a atitude terapêutica, é tão legal quando a gente pode fazer isso de forma comunitária, né? Quando a gente pode aqui hoje olhar para as nossas práticas enquanto comunidade, enquanto um corpo. E isso me remete à responsabilidade social. Né? Assim como as organizações, as empresas, elas têm responsabilidade social, a gente também pode pensar na responsabilidade social da nossa comunidade. Né? Como a gente pode olhar para ela? E aí, a proposta que eu vou trazer aqui hoje, ela se divide em 3 frentes. Eu organizei, assim, a partir de 3 frentes, que é a primeira de descolonizar o corpo na terapia, compreender que eu tenho um lugar de fala e reconhecer para desconstruir estereótipos, preconceito e discriminação. Então, é por aí que a gente vai caminhar hoje. Só que para a gente caminhar, eu quero trazer aqui esse nome que eu estou falando o tempo inteiro, diversidade. E aí, a diversidade, a gente pode entendê-la tanto como um conceito amplo, né, que em relação às diferenças individuais, às singularidades humanas, né, todos temos nossas singularidades, como um conceito restrito. E aí o conceito restrito, ele enfatiza os grupos minoritários, então tem um caráter político. E aí, aqui, né, para a gente exemplificar, indígenas, negros, mulheres, LGBTQIAP+, PCD, pessoas com deficiência, idosos, jovens, pessoas gordas, refugiados, pobres, alguns exemplos, né, de grupos com experiências minoritárias que são trabalhados em termos da diversidade. E aí a gente pode, então a gente enfatiza isso. A gente pode pensar assim, né? Todos somos iguais, mas todos somos diferentes, né? Acontece que cada diferença, ela exige um olhar particular, porque ela tem pesos e complexidades diferentes. Tem diferenças que são alvo de violações, de violências sistemáticas, estruturais, arraigadas e institucionalizadas. E aí, né, também remetendo à responsabilidade social, o tempo que a gente tem é agora. Né? Isso está acontecendo agora e tem desigualdades neste momento, nos atravessando. E aqui, para exemplificar, né, essa ideia de falar sobre igualdade, o que seria isso? Todos somos iguais. E a equidade, né, o tratamento diferenciado em relação à condição de cada um. E, então, o que seria descolonizar o olhar, o pensamento, o corpo? Né? Descolonizar vem de colonização. E aí eu acho interessante, eu
queria assim trazer para vocês uma imagem. Antes dos portugueses chegarem no Brasil, imaginem, né, a nossa terra que já existia 900 povos, aproximadamente, né, 900 povos indígenas diferentes. Cada um com a sua língua, cada um com a sua forma de se relacionar com o corpo, com a natureza, cada um com a sua cosmogonia, cada um com suas pinturas, sua arte. Então, antes dos portugueses chegarem, já existia diversidade no Brasil. E aí, o projeto de colonização, ele trouxe novos elementos para a diversidade, né? Então, vieram os africanos, trazidos escravizados, houve genocídio, houve um processo de miscigenação forçada pelo estupro de mulheres indígenas e africanas, houve um projeto de eugenia, de clareamento da população. Foi assim que vieram os imigrantes europeus, também italianos, também vieram os japoneses. Então, esse ingrediente, a colonização, ela também trouxe um caráter para a diversidade no país. Mas é importante a gente demarcar como foi isso, né? Que foi construído à base de violência. Porque senão a gente corre o risco, né, de usar aquela ideia do mito da democracia racial, que foi bastante usada no Brasil, né, do Gilberto Freire, que fala que o Brasil é um país com muitas diferenças e que todas as raças coexistem, convivem harmonicamente, quando na realidade tudo isso foi construído à base de violência, né? E aí então o que é o colonialismo? A lógica colonial que ainda é reproduzida e sustentada até os dias atuais. Então, quando a gente fala de algo que é colonial, colonialista, a gente está falando dessa reprodução até hoje. E ela deixa marcas subjetivas e objetivas em cada um de nós, mas de formas diferentes. É importante a gente demarcar, né? E aí eu trago aqui o livro da Grada Quilomba, que é uma psicanalista portuguesa. Ela traz que o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e as outras vezes sangra. O José Stona, que fala sobre diversidade sexual no consultório, também outro psicanalista, ele fala que o sofrimento psíquico ele não vem de uma falha no desenvolvimento psíquico, na subjetivação ou constituição psíquica, mas das relações interpessoais branco-cis heteronormativas, construídas socialmente e impostas cotidianamente. Então, quando a gente fala de cis heteronormatividade, norma branca, branquitude, a gente está falando também de colonialismo. E aí, eu pensei aqui em uma forma da gente visualizar o que seria descolonizar o corpo na terapia. Enquanto terapeutas corporais, a gente sempre fala, né? O corpo conta a história da pessoa, a história está no corpo. E esse é um aspecto que a gente usa para falar de uma história individual e familiar. E o corpo conta uma história de como se vive nesse mundo. Quando a gente inclui esse olhar, a gente está falando do aspecto social e político. Por isso, eu trouxe esse nome, O Corpo no Mundo. Você quer falar, Tata? Ah, tá, é que eu vi você assim. E aí, eu coloquei aqui 3 asteriscos para essa outra ideia aqui, que é do corpo-mundo. Seria uma perspectiva decolonial, que transcende o social, político, individual. Uma vivência de corpo que, para mim, está relacionada à vivência de corpo dos indígenas, dos africanos, que é outra perspectiva. A gente vai ver mais para frente. Então, né, a gente sai do corpo, o corpo no mundo e o corpo mundo. Nem sei se esse é um bom termo, mas de repente a gente pode evoluir esse termo.
E aí, o que é Um Corpo no Mundo, né? Essa música que a gente dançou, por fim, a Lué de Luna, ela tem essa música, Um Corpo no Mundo, ela é uma baiana, e ela fala, né? Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu estou aqui, ainda que não queira ou não. Eu estou aqui, ainda que não queira mais. Eu estou aqui agora. Cada rua dessa cidade cinza sou eu. Olhares brancos me fitam, há perigo nas esquinas, e eu falo mais de 3 línguas. Então, ela está falando do corpo no mundo, né, dela, e provavelmente de muitos outros, né? Mas é um corpo no mundo que tem uma história de que, ainda que ela fale mais de 3 línguas, ela é encarada na rua, não querem que ela esteja em determinado lugar, né? Então ela conta a história de um corpo no mundo. E aí, essa ideia de corpo-mundo, que eu estou dizendo aqui, que eu nem sei se esse é um bom termo, que ela traz, né? Eu trouxe aqui uma foto, né, de alguns indígenas dançando com os pés no chão, descalços, e um grupo de dança africana, dança afro. E aqui é para falar de uma outra perspectiva de corpo, né? Que quando a gente fala da sociedade baseada na tradição oral, o corpo ele é portador de memória, de história, da herança, um corpo patrimônio imaterial. E ela tem os signos e os símbolos que vão ser decifrados e expressos como tradição viva, tradição no corpo, né? Corpo vivo que é mundo, corpo que não é eu e o mundo, é tudo junto, né? Aí eu trouxe aqui, lembrar aqui o do Ailton Krenak, para a gente entender um pouco de como que é essa relação né, da corporeidade indígena, e aí é um recorte, né? Porque são grupos indígenas, né? Mas eu acho que esse aspecto é um aspecto que se repete. Aí depois, de repente, até a Cissa, se quiser fazer alguma intervenção, é bem-vinda, que é a relação que se tem com o que existe. Aí eu vou dar até um exemplo aqui, né? O Ailton Krenak, naquele livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele fala sobre como o Rio Doce, que é aquele, né, que passou pela como é que chama, gente? A barragem do vale, que... Alguém me ajuda aí? A barragem de Mariana, no Fundão. Isso. O rompimento da barragem no Fundão, de Mariana. Obrigada, amor. O Rio Doce, para os Krenak, é o avô deles. Não é um rio, não é um recurso. Né? Isso é uma coisa que ele fala bastante. É o avô. E eu tenho uma história, um dia eu estava numa aldeia Bacairi, e eu achei tão incrível uma coisa que a gente estava indo, as mulheres indo tomar banho num rio, e aí a anciã lá da aldeia, ela estava indo na frente, aí ela ia falando assim, bom dia, sol, bom dia, terra, bom dia, árvore, bom dia, sabonete. Até o bom dia, árvore, eu estava assim, né? Aí quando ela falou bom dia, sabonete, eu, caramba, é outra coisa mesmo. E um dia, por que eu estava falando que eu acho que isso tem a ver com algo que é compartilhado, talvez, por diferentes grupos indígenas? Eu estava vendo um documentário também, em que, eu não me lembro de qual etnia que era, em que eles faziam um ritual que eles tinham que tampar todo o corpo deles, tinha a ver com a lua, eles tampavam os corpos, eles pintavam os corpos de preto, como para tampar, para esconder o corpo, e eles escondiam também os objetos, escondiam a televisão, por exemplo. E aí depois, na hora de acordar, eles batiam no corpo, batiam os pés no chão para acordar a Mãe Terra, e batiam na televisão também,
para mim, é disso, assim, é sobre a relação com tudo, tudo é vivo, né? E aí tem aquela música, tudo que move é sagrado, mas eu imagino que até o que não se mova é sagrado, numa perspectiva dessa, né? Bom dia, sabonete, acordando a televisão. Faz sentido, Cissa? Você compartilha de alguma informação disso? Faz, Lu. Mas eu posso comentar depois, até estou juntando umas coisas. Tá bom, legal, obrigada. Bom, então é isso, é essa perspectiva de corpo-mundo que a gente pode pensar também. E agora entrando no lugar de fala, onde que isso se encaixa, né? Estamos aqui, somos terapeutas, educadores, pais, mães, trabalhadores, trabalhadoras. O lugar de fala, para mim, ele nos situa, ele dá um grounding para a gente na hora de trabalhar com a diversidade. E na hora de se entender enquanto um ser, um corpo no mundo. A Djamila Ribeiro, ela traz esse termo e ela fala que o lugar de fala, ele nos diz de que lugar alguém emite um discurso. Né? Ele situa o discurso num lugar social. Então, ele fala de que lugar social uma pessoa ocupa quando ela pensa, quando ela fala. É uma fala que não é universal, é uma fala que tem um lugar. É uma fala que foi construída a partir de vivências de uma pessoa que ocupa um lugar, determinado lugar na sociedade. É uma forma da gente olhar para a fala e para o posicionamento. E aí, nesse sentido, é muito importante a gente pensar, né? Qual que é o lugar social que eu ocupo? E todos têm lugar de fala. Ainda que exista um uso desse termo, às vezes, que é um pouco equivocado, que é assim, você não pode falar porque você não tem lugar de fala. Todos têm lugar de fala. A questão é qual é esse lugar, e a gente saber que lugar é esse. Saber de onde essa pessoa fala, a partir da sua experiência. E aí, para a gente, terapeuta, a questão que para mim é importante é assim, como que o meu lugar de fala, ele reflete o meu lugar de escuta, né? A escuta que é o nosso material de trabalho. E o lugar de escuta é importante porque eu não sei a vivência do outro, né? Quando eu assumo o meu lugar de fala, eu assumo também que eu não sei o lugar do outro. Isso é tão importante para a gente, né, que é terapeuta, a gente poder realmente ouvir, e ouvir querendo conhecer, querendo saber, querendo com curiosidade, com abertura. E, né, checar constantemente se aquilo que eu falo, né, quando eu falo, se isso se aplica à pessoa. E então, o meu lugar de fala, ele define o meu lugar de escuta e o meu lugar de cala. Né? Às vezes eu preciso me calar. E aí, onde que isso entra também na questão transferencial, que também é um material de trabalho nosso, né? Assim como eu vejo as pessoas como um corpo no mundo, as pessoas me veem como um corpo no mundo. Eu tenho, né, eu remeto a algo para essa pessoa. Então, a gente pode se perguntar, como que as pessoas me percebem? E o que que eu represento para elas quando elas me veem? O que a minha presença remete? O que isso pode trazer de transferências? E mesmo que a gente esteja se relacionando, né, buscando a essência, buscando a conexão, o vínculo, que são o motor da relação terapêutica, essas questões elas vão estar presentes. Né? Então, a transferência está sempre presente. E a transferência em relação às questões de diversidade também vão estar presentes. Então, estar consciente do meu lugar de fala, de como que o meu cliente vai me ver a partir disso, me ajuda a estar mais consciente dessas questões na relação transferencial, né, e o que inclui contra-transferencial, né?
Aí, gente, eu vou propor para vocês a gente fazer um movimento breve, mas um exercício corporal em que a gente possa fazer contato com isso de um outro lugar do corpo. Encontra um lugar para você aí se sentar. Deixa eu ver aqui. Ver todo mundo. Então, encontra um lugar para você se sentar. Você pode fechar seus olhos. A gente vai fazer um exercício bem breve. Uma proposta. A gente está aqui falando exatamente do lugar de fala, né? E saindo um pouquinho, né, desse lugar cognitivo que a gente estava, eu vou pedir para a gente propor uma forma da gente experienciar isso no corpo. Então, pode fechar seus olhos. Se você puder, coloque seus pés no chão. E aproveita para respirar um pouco. Descansar os seus olhos da tela. E aí, convida o seu eu observador para estar aí com você agora. O eu observador que é capaz de observar sem julgamento, observar o que acontece. Então, observa o que acontece no seu corpo agora, a partir da sua respiração, a partir dos pontos do seu corpo que fazem contato com a cadeira, que fazem contato com o chão. Respira. E aí eu vou convidar você para fazer contato com a sua presença a partir da ideia do seu eu real, que pode incluir todos os aspectos do seu ser. Tudo o que é. Os medos, as inseguranças, os preconceitos, as dificuldades, os limites, tudo faz parte. Sua beleza, sua expansão, tudo se junta aí e compõe o seu eu real, aqui e agora. E nesse lugar do eu real, tudo pertence. Tudo que você tem aqui e agora pertence. E é com tudo isso que você encontra com seu cliente, que você encontra com as pessoas no mundo. E nesse lugar do agora, tá tudo bem. Inclui o que quer que esteja aí. Vai voltando agora a sua atenção para a minha voz. Percebendo os sons ao redor.
o vento, se houver vento, qualquer estímulo que esteja aí ao seu redor. E aí eu vou te convidar para abrir os seus olhos novamente. E aí a gente vai voltar. E queria, a partir desse lugar, ver se alguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre esse seu eu real em relação ao seu lugar de fala. Se alguém quiser compartilhar como foi fazer esse exercício, se veio alguma sensação, alguma percepção. Luara, Oi. é Lúcia. Eu fiquei impressionada, eu estou sentada numa dessas cadeiras de escritório, e no que eu fui entrando para dentro, eu comecei a sentir um ligeiro deslocamento para a direita. Aí você ia falando e ele foi mudando ligeiramente para a esquerda. E aí eu comecei a pensar qual é a minha amplitude real, sabe? Porque era tão pequeno que era só a minha... que era só a minha percepção. Eu não sei se alguém de fora ia olhar, sabe? Ia ver que estava. Então, assim, me veio esse lugar assim de, por um lado, gratidão de estar te ouvindo, porque é um reconhecimento de que o meu lugar é um lugar de desconstrução de limites, sabe? Assim, de uma proposta interna que eu preciso escolher ampliar. Foi isso. Grata, Lúcia. Tem alguém mais que quer compartilhar? Oi, Patrícia. Patrícia, quando você deu a prática de mover o corpo e sugeriu que fosse os braços, né, uma extensão do coração, interessante que no final eu comecei a massagear bastante, porque eu senti uma contração tão forte, e eu comecei a me massagear. E uma coisa que me trouxe, assim, que me tocou, falando de uma diversidade, e nesse momento que você trouxe que tudo que me pertence, me veio um entendimento, uma sensação de poder pertencer aqui, também do que você está dizendo, do que você está trazendo, né? Então, não me senti excluída, me senti pertencente ao tema, que interessante, que de alguma forma antes eu estava me sentindo já excluída desse tema. E aqui eu estou me sentindo pertencendo, então isso me tocou. Eu queria compartilhar isso com você. Gratidão. Que bom. Coisa boa de ouvir. Você se sentir parte, você é parte mesmo. Lu, eu também queria compartilhar uma coisa que talvez seja um pouco parecido com o que a Paty trouxe.
Eu estudei lugar de fala na universidade, na academia. Eu estudei transferência na COR e eu real na COR. E eu nunca tinha conectado as três coisas. Então, eu vi como tudo está junto, né? Que é um pouco de colocar a diversidade não separada também, de colocar as coisas não separadas. De repente, quando a gente sentou, eu vi as coisas juntas. Não sei como elas vão se juntar, na verdade, mas eu fiquei enamorada dessa junção. Estou assim perplexa e enamorada. Que delícia. Lua, Namorada. eu também quero falar uma sensação que eu tive, porque eu não estou tão familiarizada com os conceitos. Aí, quando você falou eu real, eu tentei me conectar com o que eu entendo de um eu superior. Aí, quando você foi explicando, não, é o eu real. Foi tão mais fácil, assim, foi tão mais, assim, fácil, não sei, mas acalentador, assim, poder estar nesse lugar do eu real, me sentir assim, não, aqui eu posso assumir tudo que eu sou, e inclusive meu lugar como mulher e o meu lugar como branca, que é um lugar de... Eu usufruo dos privilégios de ser branca, diariamente. Né? E eu poder me colocar... A gente trabalha com socioeducativo, né? Então, isso é um trabalho diário, assim, de eu me colocar nesse lugar também, assumir esse lugar de privilégio que eu tenho e que é real, né? Me traz benefícios diariamente e também vergonha. Então, sentir que eu posso me colocar com isso tudo na frente da pessoa que eu tô bom, assim. Foi essa sensação, assim, de eu posso assumir isso tudo, mesmo que eu tenha vergonha, mesmo que, né? Assim. Obrigada, Tati. E você me ensina muito sobre isso, todo dia. Que legal, gente. Que bom ouvir. Que bom mesmo. A ideia é que a gente possa realmente viver esse lugar de fala, essa coisa cognitiva, intelectual de outro lugar, né? Que é quem eu sou exatamente. E esse que eu sou, essa que eu sou, é quem vai estar ali, né? É quem vai estar a serviço, olhando para as suas questões, se olhando em primeiro lugar, para poder olhar para esse que chamam de outro, né? Então, que bom que a gente pode usar também, né, desse recurso que é a Core, né? Então, a gente vai seguir mais um pouco com teoria. Espero que não esteja muito cansativo. Ai, peraí. Tem que share. Vamos lá. Então... vídeos. Jana, vídeos. Gente, a gente vai ver alguns vídeos para entrar agora em outra parte do nosso conteúdo, que é reconhecer para desconstruir preconceitos, estereótipos, discriminação. E aí eu trouxe alguns vídeos aqui para a gente poder também poder nos inspirar. Já está para todos? Outra, isso significa que o volume mesmo aumentou de pagamentos. Não é só um arquivo ou uma anomalia, é um aumento mesmo. Tá sem som. Viu, Jana? Tá sem som.
de Oi? pagamentos está aumentando muito, Não né? tá saindo o Aí som. começa a Não bater tá no saindo? limite já Peraí. colocado, né? Cadê o Silvio? Oi, Silvio, você está entrando na apresentação. Já sei o que foi. Tá. Eu teve um aí aí foi uma noite que a gente virou pra Cláudia, Amazônia, o procedimento ali foi feito no lugar, né? Wanika Wamana Nitsa, We Makayaka, Karunko Akawan Henry, Terza Wanako Kawaparamarita, Wainhakawakapi Iyu, Watakawa Chikure Pakuaka, Nhawahiuka, Brasil. Nhosa Kapakwe Paka. Kametawatipikaka Vintakete Iyu. Metsaka Dupia Upi 1500 anos. Piakazu. Neta panza puaza que na kaya pikadake pineika. Nyawataite wamaka kewe we maka ima wanewiki kakani. Vou só repetir essa frase final, né? Se tudo mudou e você continua sendo um homem branco, por que que eu não continuo sendo um índio? Mais um ou mais dois? Mais um, né? Segundo, né? Segundo, é. O segundo eu vou te falar, tá, Jana? Para parar depois de um tempinho. A gente não vai ver até o final. Só um instantinho. Tá. A tratar deficiência e pessoas com deficiência, como a gente trata pessoas sem deficiência, a gente vai começar a ter um mundo um pouquinho melhor. Eu vou orar por você. Deus vai te curar dessa doença. Eita! O pior é que eu já fui crente e aí eu ouvi isso na vida real várias vezes. Não precisa de andar, gente. Tem carro já. Andar é coisa do passado. Como assim? Você tem mais fé que eu, então por isso você enxerga? O que você sabe da minha fé? A cura não está ligada a você voltar a enxergar, mas de repente está ligada à sociedade a enxergar a gente de um modo diferente. Nenhuma deficiência é doença, a deficiência faz parte da diversidade do ser humano. Você acha que Deus está preocupado assim com algumas outras coisas? Tem um negócio do mundo acabando, desmatamentos, morte, genocídio e tudo mais. Eu acho que ele não está preocupado muito em curar algumas pessoas porque não tem o que curar, não tem doença. Parabéns, muito mais guerreiros que muitos sem deficiência por aí. Exemplo, sou uma pessoa como qualquer outra pessoa que devido a uma sociedade que não é inclusiva, precisa se adaptar a algumas coisas. O mundo deveria ser acessível. Esse tipo de discurso acaba escondendo o verdadeiro problema, sabe? Que é o capacitismo, que faz com que a gente tenha que fazer muita gambiarra para simplesmente existir em sociedade. Deus me proteja de ter um filho com deficiência. Eu não aguentaria tanto sofrimento. Olha, Deus proteja que uma pessoa com deficiência não tenha paz como esse. Imagina o seu filho tendo que te aguentar. Eu tenho um filho com deficiência e não é sofrimento, não. Às vezes ele me deixa de cabelos em pé, mas eu não acho que é sofrimento, não. Você já pensou como que a pessoa com deficiência recebe essa frase? Né? Como isso mexe com a nossa autoestima? Acho que porque a deficiência não é sofrimento, infelizmente. Quem faz a gente sofrer são falas como a sua capacitista. Isso que é sofrimento de verdade, não esses mimimi de adolescente. Não existe mimimi de adolescente na maioria das vezes. São pessoas que estão passando por uma fase específica da vida delas e essa fase precisa ser
lidada. Não ignore o mimimi dos adolescentes, porque isso pode gerar já vários traumas no futuro dessas pessoas. Qualquer pessoa está exposta a ter um sentimento de sofrimento. E isso não está nada ligado à deficiência. Só quem sofre sabe o que está sofrendo, né? Eu não considero que a minha vida é sofrida. A deficiência não me define enquanto pessoa. Eu sou cego e sou um montão de coisas a mais. Sofrimento é ter que ler essas mensagens o tempo todo. Pessoas especiais são anjos que nos ensinam a superar nossas dificuldades todos os dias. Ei, qual é a dificuldade que eu te ensino a superar? Você nem liga pra mim. Quando eu passo na rua, você olha e fica assim, ai, que estranho. Você nem acha que eu sou um ser humano. Sou especial pra minha mãe? Talvez. Sou uma filha muito especial pra ela. Mas, gente, não existe isso de pessoas especiais. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, sou uma pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência não têm nada de especial, elas têm uma característica. Necessidade especial, essas coisas assim, todo mundo tem. Aliás, a minha necessidade especial é dinheiro no banco pra eu pagar meus boletos, né? Muito comum você ouvir de pessoas que meu filho é um anjo azul. Associam o anjo azul à deficiência, ao autismo. Eu acho isso muito problemático. Gente, eu só vou parar porque esse vídeo ele tem 10 minutos, mas eu acho que já deu pra gente captar a ideia dele. Aí vamos pro último videozinho curto. Aliás, penúltimo. Todo mundo respirando, todo mundo bem, todo mundo aí aqui. Bem não precisa estar não, tá, gente? Só um modo de dizer. Você veio atrás de conselho, não foi? Racismo institucional? Esta é uma ferida maior do que você imagina. É uma desgraça, mas o povo não vê. Temos mesmo que lutar e gritar por respeito ao negro, porque o negro tem o direito de estar no lugar que ele achar que deve estar. Tem muita gente dizendo que não é racista, mas andam reproduzindo racismo de todo tipo. Esta é a verdade. Eu já tratei muitas feridas nesta vida, mas essa é você mesmo que tem que botar o dedo. Só dizer que esse último vídeo, ele foi concebido, produzido pelo Tiago César, que é da turma 9. Ele tentaria estar aqui hoje, acho que ele não está. E o Tiago, ele não tá? Não, né? Ele trabalha com diversidade em times de futebol. Ele dá consultorias para diversidade para empresas e para times de futebol, para campeonatos de futebol, e ele é aluno da turma 9, da Core. Ele estaria aqui hoje, ia falar um pouquinho sobre isso rapidinho, mas está ocupando aqui também. Bom, gente, vamos só mais um pouquinho aqui na apresentação. Tem mais um, Luara. Você quer que bota o último? Não, o último pode deixar para o final. Tá bom. Obrigada. Eu posso só acrescentar uma falinha na história do Tiago? Por favor. O Tiago, lá no time do Bahia, boa noite, pessoal. Ele tem feito várias campanhas de inclusão. Já fez campanha pelo registro dos filhos cujo pai não registrou, conclamando os torcedores a registrarem os filhos. Já fez campanha para demarcação de reserva indígena. E são várias campanhas para contratação de pessoas trans no clube, e ele já disse para mim, diz isso para todo mundo, que ele entende que essa atuação dele não seria a mesma coisa se ele não tivesse passado pela Core.
Ele entende que as campanhas que ele faz no Bahia são resultado direto da vivência dele dentro da formação em Core. Eu acho sempre legal falar disso. Obrigado, Lara. Muito bom. Ai, uma pena ele não estar aqui, ele é uma pessoa deliciosa, maravilhosa, super inspirador. Inclusive, né, Lúcia, temos planos aí, de repente. Aliás, queria deixar aqui a ideia de repente, fazer uma live um dia com o Thiago, porque ele é muito interessante. Bom, gente, então, esses vídeos, eles vão falar disso aqui, que está aqui escrito. Então, o importante é a gente captar o que é aquilo que foi dito no vídeo, mas não custa reforçar, né? Então, estereótipo, a gente vai diferenciar estereótipo de preconceito e discriminação. Estereótipo, ele é um processo cognitivo, né? Ele funciona para simplificar, organizar, categorizar as informações do mundo para que a gente interaja com o mundo, né? O estereótipo, ele é o mesmo processo pelo qual eu olho e falo, isso aqui é um copo, né? Então, isso acontece também em relação à interação social. Eu olho mulher, eu já sei, eu não preciso toda vez ficar processando aquela informação. Então, o estereótipo, ele é uma ideia, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, deixa eu ver. Qual foi uma que você usou essa semana, Lúcia? Alemães são... Aí, por exemplo, né, uma coisa que geralmente se tem do estereótipo de alemão. O que vocês acham? Eu comecei provocando assim, carioca carioca baiano é. Então, são essas simplificações, essas generalizações, né, que elas podem estar corretas ou não. Por quê, né? Quando você usa uma generalização e você não consegue ver um indivíduo, aí tem um problema, né, do estereótipo, que é aquela que o vídeo do indígena trouxe, né? Ele foi desconstruindo estereótipo por estereótipo ali. O índio corta o cabelo sempre do mesmo jeito, e aí você vê moicano, você vê uma coisa diferente. O índio tá desconectado, e aí ele está ali no celular. Então, o estereótipo é isso, são essas ideias rígidas, essas ideias fixas, cristalizadas sobre as pessoas e os objetos. E até na Core, né, eu descobri essa semana que tem o termo chamado imagens de massa, que pode ser visto como um sinônimo para estereótipo. E o preconceito? O preconceito, ele é uma atitude, um conceito, uma opinião negativa. Então, ele já vem com um afeto, né, com uma hostilidade, uma aversividade dirigida a uma pessoa ou um grupo social. Então, é aí quando, para além da categorização, já tem um julgamento, já tem um conceito, já tem uma opinião. Eu vi no dicionário Pathwork uma definição para preconceito, e eu achei legal porque achei tão parecido, até, é uma atitude que constrói um muro de separação, uma parede de trevas. Então é isso, é essa atitude que, né, já separa. E a discriminação é a materialização do preconceito. Enquanto o preconceito ele está no campo afetivo, da opinião, do que eu penso, a discriminação ela já é a ação. E aí, quando essa discriminação e o preconceito, e aqui está junto de propósito, porque quando esses termos aparecem, aí já fica um pouco mais difícil de separar se é preconceito ou discriminação, depende do contexto em que ele é usado, né? Aí a gente tem o racismo, a homofobia, a lesbofobia, transfobia, capacitismo, misoginia, gordofobia, que são as discriminações e os preconceitos quando dirigidos a grupos de diversidade. E aí aqui só dando destaque ao racismo, que ele
já tem uma complexidade maior. O racismo ele é uma prática sistemática de discriminação, se manifestando por ações conscientes ou inconscientes que geram desvantagens para alguns indivíduos de um grupo racial e privilégios para outros grupos usando a raça como fundamento, né? Então, aquilo que a Patrícia falou, né, sobre a branquitude. Então, a branquitude, ela faz parte do sistema do racismo. Então, o racismo, ele usa a raça como fundamento para discriminar. Oi. São 9h, tá? Tá, obrigada. Alguém falou, na lista faltou machismo. Faltou mesmo, eu coloquei misoginia. Eu não sei se são sinônimos exatos, não, né, Tata? Tata vai falar sobre isso, provavelmente, na fala dela, em breve. E aí, eu trago essa pergunta para a gente. Você consegue ver algum preconceito ou estereótipo de um cliente para você? Você já sentiu, você já percebeu, você já viu, você já vivenciou alguma situação dessa? E você já se baseou em algum estereótipo, algum preconceito? Olha o Thiago! Boa noite. Oi, Thiago, bem-vindo. A gente já falou um monte aqui de você. Obrigado. Generosidade de sempre de vocês. A gente já Que viu bom. dois vídeos. O vídeo... Aliás, mentira, a gente só viu o da ferida seu até agora. Mas a gente ainda vai ver um no final. Aí depois, se você puder falar um pouquinho. Estou aqui, admirando você falando. Tentei entrar pelo Simpla, aí o celular pedia para eu atualizar, eu não conseguia atualizar uma senha que eu não sabia qual era mais, e Lúcia me salvou aqui. Obrigado pelo convite, fico feliz. Bom. Saudade de vocês todas. Aí eu acho que essa pergunta, gente, eu imagino, tá? Eu só imagino que seja assim, né? E não é algo fácil da gente reconhecer muitas vezes. Às vezes, e aí até assim, para quem estuda, mesmo assim, é por isso que é tão importante a gente poder estar naquele lugar real de se incluir, porque todos nós estamos nesse barco, todos nós estamos no barco de rever os nossos preconceitos, os nossos estereótipos. Estamos juntos. E aí eu até queria compartilhar com vocês assim, uma experiência que eu tive. Eu tinha 23 anos e estava começando a atender adolescentes em conflito com a lei. Fui trabalhar no CAGE, que é uma instituição aqui de Brasília que foi demolida porque era uma mini prisão para adolescentes. Chegava a ter 500 adolescentes, sendo que pela lei teria que ter no máximo 80, então vocês imaginam como é que era a situação lá. Enfim, eu estava lá chegando com 23 anos de idade, quase da idade dos adolescentes, né? E eu já estudava diversidade, eu estava fazendo meu mestrado em diversidade, mas só para vocês verem como que é sorrateiro isso. Eu me lembro que quando eu ia começar a atender os adolescentes, eu estava chegando, ainda não conhecia, ainda não sabia do trabalho. Eu me lembro que a minha maior preocupação era em relação aos adolescentes darem em cima de mim, terem uma atração por mim. Eu me lembro que eu fui para o trabalho de aliança, que eu nem tinha, mas eu arrumei uma aliança para eu me proteger daquela ideia que eu tinha de que eu seria, talvez, enfim, assediada, né? Então, é nesse nível, sabe? E eu estudava diversidade, gente. Eu estava fazendo meu mestrado em diversidade. Então,
olha como que a coisa é, né, incrustada na gente. Quando você viu, né, já foi. Por isso que o exercício de consciência, ele é constante e é infinito. A gente vai estar nessa desconstrução eterna, para sempre, porque são níveis e níveis. Lu, Oi. Eu achei legal. Sabe que no começo eu nem entendi, eu tive que ler 2 vezes a pergunta. E aí eu lembrei de uma pessoa que eu atendi, e ela chegou num ritual que eu estava, e o ritual acabava assim com músicas universais e todo mundo dançando e tal. E aí, na sessão seguinte, ela chegou lá para falar para mim que ela falou que eu era ridícula, que ela queria fechar a terapia porque ela não podia trabalhar com uma pessoa ridícula, assim, eu não me enxergava, não via a minha idade. Aí foi muito lindo, porque, claro, eu perguntei para ela, né, se era a primeira vez que ela sentia isso. A gente fez o trabalho que a gente sabe fazer, né? E ela achou lá a mãe dela, a história dela, a criança ferida, isso tudo aí. Aí, nessa mesma época, um amigo me mandou uma cliente. E aí era uma senhora mais velha que eu. E eu era ridícula porque eu era velha e meio hippie, né? E aí eu abri a porta e a senhora era uma juíza um pouco mais velha que eu, com o cabelo todo arrumadinho assim para trás e um colarzinho. Você está percebendo que eu já estou chamando dinho, colarzinho, um saltinho. E aí fui eu que joguei aquela mesma coisa que eu tinha recebido em relação à idade, sabe? Foi muito importante para mim, nas 2 circunstâncias, olhar como uma coisa parece sutil, mas não é. Ela tem uma raiz muito profunda, muito profunda. Grata por me lembrar isso. Grata, Lúcia. Eu gostei disso que você falou, né? Que parece sutil. Eu acho que é sutil a forma que ela aparece, né, para gente enquanto algo rápido, algo sorrateiro, mas por baixo realmente tem coisas que a gente muitas vezes nega, né? Não consegue enxergar, não quer enxergar e tem medo, tem dores, tem questões para a gente aprofundar, né? Então, a ideia de trazer essas questões aqui, gente, é para a gente não responder necessariamente, mas para levar essas questões para o dia a dia, né? Será que o que eu estou fazendo tem alguma coisa aqui? Sentir um incômodo, né? Desconfiar do que está acontecendo? Aí, eu vou pular isso aqui, que eu queria ver uma coisa aqui rapidinho. Isso. Eu fiquei a apresentação inteira querendo achar onde é que eu ia colocar essa frase. Mas agora eu senti que é aqui agora. Que é do Frantz Fanon, que é um psicanalista martinicano. Ele tem um livro chamado Peles Negras, Máscaras Brancas. E eu simplesmente amei essa frase. Para mim ela virou assim uma oração do corpo. Que é: ó meu corpo, faz sempre de mim um homem. Aí eu coloquei aqui, né, uma mulher que questiona. Então, para mim isso é um norte nessa questão. Estar sempre me questionando. Por que será que eu falei aquilo? O que será que estava ali? Será que eu estou sendo preconceituosa? Será que tem alguma coisa aqui que está querendo colonizar o outro? Quando eu proponho isso aqui, quando eu proponho esse exercício, será que eu estou querendo colonizar? Será que eu estou querendo fazer do meu jeito? Então, voltando aqui.
Gente, isso aqui é só para indicar esse livro, Pequeno Manual Antirracista, né? Esse ano a gente viu nas redes sociais, todo mundo lá na hashtag psicóloga antirracista, mulher antirracista e tudo mais. E é algo bem complexo, né? Ser antirracista. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um outro psicanalista falando sobre quem é que quer ser antirracista na prática. Não é simples, né? Ele traz a questão do negro como o elefante negro no consultório. Aquela coisa que é igual aquela expressão do elefante branco, né? Que está ali, é enorme e as pessoas estão fingindo que não vem. Enfim, então esse livrinho aqui, pequenininho, da Djamila Ribeiro, ela traz assim pontualmente, isso aqui é cada um desses pontos é um capítulo. Então ela ensina como ser antirracista. E aí, só para ir finalizando essa parte aqui, eu me fiz um exercício assim de pensar a core, né? Situar isso mais na core. É uma ponte, talvez seja um salto, mas eu entendo que eu não vou fazer isso sozinha, que esse é o exercício da nossa comunidade, que é pensar como que essas coisas encaixam na core. Aquilo que a Tata falou, né? Algumas coisas talvez já estejam mais claras, outras talvez não. E aí eu comecei esse exercício, mas eu não entendo que eu vou fazer isso sozinha. Isso é tão bom. Enquanto terapeutas core, a gente tem um potencial para trabalhar em nós e nossos clientes as questões de diversidade. Eu acredito nisso. E ainda que a gente trabalhe com a essência e na perspectiva da autorresponsabilidade, a gente precisa escutar, né, de forma empática e sensível as dores e as defesas. É disso que a gente está falando, né? Acolhendo as crianças e as adultas feridas pelos episódios de violência que são reencenados no cotidiano. A gente quer chegar lá na essência. A gente trabalha com a essência o tempo inteiro. Mas a gente vai precisar atravessar essas camadas de dor, né? E a gente está falando de camadas de dor e feridas, não só do indivíduo, mas de uma vivência cultural, histórica, que é reencenada no presente. E é aí que mora o tema do corpo no mundo, é nessas camadas mais densas que a gente vai precisar atravessar, revisitar, energizar, trazer à tona, incluir para a gente poder abrir caminho para a essência. Fiz um exercício também de pensar a máscara, né? E é um tema que é trazido pelos autores decoloniais, a Grada Quilomba, o Frantz Fanon, falam da máscara. E aí eu trouxe essa imagem que é foda, né? É forte, é difícil pra gente. Essa é a máscara de Flandres, que chama. É uma máscara que foi usada na escravidão para silenciar os africanos escravizados. E aí eu fiz esse exercício também, né, baseado nesses dois autores, de pensar como que talvez a gente possa falar de uma máscara que não é uma máscara individual, uma máscara física, mas que como ela pode ter trazido impactos para uma máscara que a gente vai poder olhar individualmente, né? O silenciamento, ele está na vivência de pessoas negras. E a gente pode fazer relação com a máscara física também, porque essa máscara ela é uma máscara usada para silenciar. Então, a gente também pode trabalhar de outras formas a questão da máscara, né? Eu coloquei aqui como exemplo a máscara da branca salvadora, né? Porque falar de racismo não é falar de negros, é a gente olhar para a branquitude. O problema está na branquitude, que cria o racismo, né? E porque é isso, né? A máscara ela ajuda a gente a olhar para tudo que a gente acredita que deve ser para ser vistos e aceitos. Então, nesse exercício também de olhar para si, a gente pode olhar para a nossa máscara. Que máscara eu uso quando eu estou falando de diversidade? Qual é a máscara que eu quero que os meus clientes vejam
desconstruída, que não tem preconceito. Isso pode estar muito presente no consultório, em experiências interraciais, de o branco ficar esperando que o negro ateste que ele não é racista. E na camada do eu inferior, né, a gente pode olhar para a carga negativa do preconceito, a crueldade, o prazer negativo envolvido em excluir o outro ou excluir a si mesma, né, a discriminação e a separatividade. São exercícios, tá, gente? Não existe nada sobre isso. Foi um exercício que eu fui fazendo, ou pelo menos eu não conheço nada. E aí o eu superior é esse que a gente busca, né? É o encontro de uma alma com outra alma. É o que a gente vai estar buscando, que vai nos mover enquanto encontro ali terapêutico, né? Aí, de novo, para mim é um mantra. Ó meu corpo, faz sempre de mim uma mulher que questiona. E aí, para finalizar, eu quero trazer um último vídeo, também do Bahia, do Tiago. Tiago, esse vídeo foi um que você lançou, você estava no módulo da Core, como é que foi? Esse não. Não? Não. A primeira ação que a gente, né, criou, que eu criei assim nesse processo do Bahia, foi no módulo da Core. E não sei se eu tenho tempo para falar um pouco sobre isso, já que você me perguntou. Eu acho que a Core... Se você puder falar em assim, uns 2, 3 minutinhos. Eu acho que a Core, ótimo, desperta na gente uma coisa da amorosidade, né, integral. E sempre me faltou algo que me levasse para essa coisa sistêmica, da parte do todo, que amorosidade é essa, que não implica o outro, que não implica a coletividade, que não implica o interesse coletivo. Então, isso sempre foi um incômodo muito forte para mim, sobretudo porque eu sou um homem branco, hétero, vivendo numa cidade negra, gozando de todos os privilégios, e que, de fato, a gente, nos debates que a gente né, participa, a gente vê sempre uma máxima, que o racismo é um problema do branco. A gente, recentemente, teve um episódio de racismo contra um jogo do Flamengo, Jornal Nacional, toda a mídia em cima, mexer com o Flamengo é algo que mexe com metade do Brasil, e a gente falava, não, a gente vai ter que resolver essa. O Carrefour tomou muita porrada quando, diante de um episódio de um assassinato de um negro na loja, precisou fazer uma comissão de negros para resolver o problema. Como se agora a gente contrata uma consultoria e resolve. E não é isso, né? A gente precisa se implicar na coisa. E respondendo a sua pergunta, essa campanha do Ainda Dá Tempo, véi, a gente vinha debatendo isso, mas veio depois de uma campanha, de uma curadoria que a gente fez no módulo da Core. Eu tive que escapar e fazer algumas articulações para conseguir, sempre de maneira muito espartana, mas de maneira muito genuína também. Uma oportunidade linda falar disso aqui, porque eu acho que esse trabalho que a gente fez, agora, né, essa semana eu fiz um trabalho num jogo do Flamengo e Botafogo, com desaparecidos, é um trabalho de interesse coletivo, mas que se constrói dentro de uma inquietação pessoal, corporal, que vem fruto de um trabalho sério, de um trabalho dedicado, de grupo, né? Que a gente vê essa cosmoética transcendendo na gente no trabalho. Então, ele não brota por lacração, por algo que você constitui porque a gente quer criar uma narrativa bacaninha, engajada. Claro que a gente tem nossos venenos dentro de nós, né? A gente tem nossas impurezas. E quanto mais a gente está em um lugar de privilégio, mais essas impurezas são abundantes em nós. No meu caso, homem hétero, essas impurezas me constituíram. E a gente vai ter que viver algumas vidas para se livrar disso, talvez. Mas isso faz parte de um processo. E eu fico muito feliz de estar falando, mesmo que chegando atrasado, meio atrapalhado disso aqui, porque faz muito sentido.
A gênese desse Tiago trabalho... amado. Oi. Aceita o convite do Instagram da rede para fazer uma entrevista? Ah, vai ser uma honra, uma felicidade Então, enorme. gente, aguardem. Tiago vem por aí, logo, logo. Vai ser uma honra. Lúcia, você sabe que meu coração é da Core e qualquer missão eu tô colado. Mas vamos ao vida, né? Eu tinha 2 minutos, eu extrapolei. Obrigado e desculpe por extrapolar. Eu fui atrás do Tiago. Tiago, me ajuda. Então é verdade mesmo. Que bom que você está aqui, Tiago. Você perdeu a gente falando já de você. Mas feliz. A gente fala depois. Então vamos ver esse último vídeo, gente. É um encerramento também aqui da apresentação. E para mim, ele é uma gostosura, assim, uma celebração e, ao mesmo tempo, um convite. É assim que ele me chega. Minha mãe me disse para eu sempre acreditar no Bahia. Regra oficial, a trave é 4 passos. Eu sou uma das primeiras a ser escolhidas no babo aqui da rua. Preta é minha pele e meu coração é tricolor. Eu tenho 2 mães e as 2 são Bahia. Chuta! Lá em casa é um reggae da zorra quando a Bahia ganha. É sério! Todo mundo nasce com amor ao outro. Não importam as diferenças. Não importa a cor, não importa os gostos, não importa onde mora. Pode ser menino, pode ser menina. Se a gente se unir, dá tudo certo. Ainda dá tempo, véi. Não é uma gostosura? Muito lindo, né? Muito lindo. Só uma coisa rápida de bastidor. Não teve nenhum ensaio, nenhuma produção, nenhuma produtora. Foram 2 pessoas e uma câmera, uma chuva que caiu no meio do caminho, as crianças que começaram a brincar com a gente. Tudo tem uma guiança, não tem nada combinado, nenhum dinheiro enorme em cima disso. É tudo guiança. Maravilhoso. Gente, então, são 21h20. A gente tem mais 10 minutos para quem quiser compartilhar, fazer alguma fala. Agora eu me calo. Lu, eu quero trazer uma fala. Posso fazer? Tem alguém inscrito? Por favor. Eu tinha pensado em falar algumas coisas, mas como tem pouco tempo, eu vou focar numa fala de um indígena que eu assisti essa semana. Essa semana, acho que foi ontem, teve um seminário de corpos amazônicos em cena ontem, com indígenas, né, homens e mulheres indígenas, bailarinas, acadêmicos. E foi muito legal ver uma mesa só com pessoas, né, dos povos indígenas. E aí ele trouxe o João Paulo Tucano, ele é do povo tucano, né, do Rio Negro, que é essa região do vídeo que você trouxe, né, dos Baniwa, é a mesma região do Rio Negro. E ele fez doutorado em antropologia na UFAM, na Federal do Amazonas, e ele é o primeiro indígena que fez doutorado no Amazonas. E ele fala da importância de ocupar esse espaço, né, como uma ferramenta de descolonização. E aí ele fez uma fala do corpo que eu até anotei, eu vou trazer aqui, que é melhor ler a fala dele do que eu tentar traduzir. Ele fala assim, que o corpo, do ponto de vista dos especialistas indígenas do Rio Negro, não é só biológico, não é só tecido, fígado, orelha. Ele é o conjunto de todos os elementos que estão no ambiente, ou seja, o corpo é o microcosmos. O corpo é a síntese de tudo. Por isso, o corpo é potência, que tem em si todas as possibilidades de transformação. O corpo é água, o corpo é terra, o corpo é ar. Esse é o conceito indígena de corpo. O corpo sempre está em cena,
ele comunica essas transformações, né? Aí ele fala um pouquinho da arte como potência de descolonização, que é o tema da mesa, né? E aí ele fala que assistiu o espetáculo de uma indígena, que é Sataré Maué, uma indígena bailarina, que participa da mesa, ela faz uma fala depois. E aí ele fala que assistindo o espetáculo dela, quando ele viu ela mexendo o corpo, dançando, e quando ele compreendeu no corpo dela o movimento do cosmos, do ambiente, de como que o povo deles, né, dele e dela, traduzem, pensam esse sistema, né, esse sistema mundo, que ele chorou muito. E ele entendeu como isso é possível e é urgente, essa arte como potência de descolonização. Então, eu queria compartilhar isso. Nossa. E uma coisa também que eles falaram bastante, essa coisa que eu acho que é para a atitude terapêutica, a gente pode pensar isso na atitude terapêutica, que é o olhar na horizontal, que é como construir um olhar na horizontal, né? Como que eu me enriqueço com a experiência da pessoa também, né? Acho que isso é muito rico, essa diversidade, né? Ela é muito rica. E parabéns, Lu, parabéns, Cora, na pessoa da Lúcia, por essa mesa tão importante, esse tema tão importante. Nossa, que bom ouvir isso. Tata, você quer trazer alguma coisa dos chats? Estava esperando para ver se alguém quer fazer mais algum comentário. Não, a Noite Cor fez uma pergunta lá em cima. Se a Lu quiser. Fui eu. Quer trazer? Sim, é porque essa coisa do lugar de fala, que a Luara trouxe, é um termo novo para mim, mas ao longo da conversa, e depois a Lúcia compartilhou no chat, eu entendi assim, assumir o lugar real de fala, né? Tá ciente de onde eu estou, né? Que lugar que eu ocupo, onde que eu estou, para falar, mas principalmente para ouvir, né? Para não entrar naquele discurso de dizer, não, eu te entendo, sei como é essa questão de cor, eu não sei como é essa questão de cor. Eu vejo, mas eu não sei na minha pele, né? Então é isso, Laura, só porque eu fiquei na dúvida se é isso mesmo. Muito bom, Jana, é isso mesmo. E também, esse conceito, ele também é realmente para questionar o lugar do discurso. Quando alguém emite um discurso, saber que esse discurso ele não é universal, ele é um discurso que tem um corpo, que tem uma vivência, que foi construído a partir desse corpo no mundo. Então, por isso que ele entra nesse campo de descolonizar, porque muitas vezes a fala do branco, né, a fala ela é trazida como universal. Então, desuniversalizando a fala, né? Então, inserindo a fala nesse lugar social. Aí a Lucelena fez um comentário sobre que o Guia da Eva também vê consciência e energia em seres inanimados, concretos. A Suzana, eu vou passar pelo chat, tá, gente? Tata, essa é só observação. O que eu acho importante nisso é a gente perceber que, quando ele fala isso, ele está convocando a nossa realidade habitual, eurocêntrica, que cria separatividade. Quando eu olho para a cadeira e acho que ela é cadeira, quando eu olho para o sabonete,
como a Luara trouxe, eu acho que ele é sabonete. E eu não percebo que tudo é energia e consciência como eu. E aí eu não abro espaço, eu me condenso na minha separatividade e não dou lugar para o outro. Não reconheço o lugar do outro a partir daí. Nossa, muito bom. Fiz até uma casadinha agora com o que a Cecília trouxe, né? Que não só não me reconheço, me separo e não fico horizontal, né? Tem uma hierarquia também. Claro. Aí a Suzana também fez alguns comentários sobre flexibilização da couraça, a necessidade disso para a cultura eurocentrada. Eu fiz um comentário falando sobre a sua experiência no CAGE, questionando, sugerindo que não tinha misoginia, provavelmente, mas que tinha machismo, só para a gente já pensar. E vim em maio para a minha noite core, para a gente falar sobre feminismo. A Lúcia trouxe, esse agora eu vou ler, tá, Lu? A gente precisa relaxar na ignorância sobre nós mesmos e, a partir daí, perguntar para o corpo do outro onde ele está, como ele está, qual a sensação de órgão que está lá, emoção e, finalmente, pensamentos. Quer trazer algo que resuma essa sua... Alguém quer falar mais alguma coisa? Que aí a gente pode também salvar esse chat, né? Eu queria só trazer uma coisinha aqui do meu lugar de fala, né? Eu tenho uma profissão originária como nutricionista, e a questão dos corpos, dos padrões corporais também, que isso é um outro tipo de diversidade que a gente precisa aprender a lidar, né? E a gente, como terapeuta corporal, tem um olhar mais fundo, assim, toda pessoa que chega com quadro de obesidade vai ser determinada estratégia de defesa, né? Porque aí a gente já olha, eu senti isso na pele, como terapeuta algumas vezes, né? Tipo, questionando, não, mas por que de repente, tá, todo o corpo com excesso de peso vai ter carga, mas eu preciso dizer que ele é essa ou aquela estrutura, né? Enfim, então hoje tem se falado muito também da questão dos corpos fora do padrão, né? Aí só trazer isso para esse olhar, convocar para a gente ver isso também. A gordofobia, né? Uma coisa também que você me lembrou agora é sobre a interseccionalidade, né? Interseccionalidade, né? Que eu não falei isso, mas é importante frisar, né? Quando essas feridas, essa diversidade, ela existe essa interseção, né? Então, quando a gente vê, né, situações e tem vivências de pessoas que, além, por exemplo, a mulher negra, né, homossexual, então existe aí uma complexidade ainda maior, né, um acúmulo de vivências, de discriminação, que diz o lugar, o não lugar, né, da invisibilização, a obesidade também, quando se junta, né? Então, quando a complexidade que é, quando essas categorias elas se juntam também, né? A gente está falando de dores e feridas que se acumulam em lugares de invisibilidade na sociedade, mais fortes ainda, né? E é só olhar as estatísticas. É só a gente ver as estatísticas, né? Onde que cada um está, qual lugar que cada um ocupa na sociedade, né? Luara, Oi. Eu queria voltar só um pouquinho no lugar de fala, olhando do ponto de vista do guia. Se a gente mudar de lugar de fala e de discurso
e a gente olhar para o poder da palavra, como ele convoca como energia e consciência e como ponto nuclear psíquico, né? E a importância de, então, eu abrir para perguntar para mim mesmo quem em mim, frente a essa situação, essa pessoa, está tendo essas sensações. Quem em mim está tendo esses sentimentos? Que a memória celular antecede muito o pensamento. Ela está lá na formação embrionária, ela está lá na formação fetal. E existe um poder nuclear psíquico que finalmente vai se transformar, né, no verbo que cria tudo, esse poder nuclear, em uma palavrinha A, B ou C que vai ser, então, falada ou só pensada, né, ou só escrita, mas que tem todo esse poder, que a amplitude de tudo isso exige muita humildade da gente para se olhar e disponibilidade para a profundidade. Quem que eu estou deixando sentar no trono do meu eu real? Quem que eu estou deixando sentar? Né? É muita investigação. Gratidão, amada. Gratidão também, Lúcia. Acho que a gente pode ir concluindo, né? E para concluir, eu queria oferecer uma... Oi? Ah, eu queria só dizer Oi, uma Raimunda. coisa. Eu queria dizer uma coisa. Por favor. Olhando, assim, aqui pensando o lugar de fala, eu penso que nós, terapeutas, temos uma coisa, assim, o lugar de fala de onde eu falo e o lugar de onde aquele meu cliente está falando. O que é que ele traz? Qual é a história? Que carga traz com ele, que é da sua alma, e o que é a dor coletiva que ele tem experimentado nesse lugar, talvez de índio, de negro, com a carga dos seus ancestrais, ou melhor, aqui falando no meu lugar de fala, os meus ancestrais. O que isso me faz? E aí é onde eu entro, no lugar de não julgar o outro, se eu sou branca, se eu sou negro, se, assim, como diz, acho que a Lúcia, aqui, talvez mais alguém, a psicologia preta, né? Que o Lucas fala que a gente precisa olhar e também ajudar o nosso cliente a politizar um pouco a dor. Que dor é essa? Né? De onde ela vem? Eu acho isso bacana, nós terapeutas nos despirmos um pouco e abrir, sabe, para saber de onde essa pessoa fala. Quando me chega uma mulher negra, ela é mulher, mas ela é negra, vítima de um conjunto de preconceitos nessa sociedade. De onde ela está falando? Né? E aonde é que eu vou na minha escuta? O que é dela, o que é da história das mulheres nessa sociedade e das mulheres negras? Eu acho que aqui tem muita coisa. Eu acho que a Lúcia, cada vez mais eu me apaixono por ela, sabe? Porque na Core eu venho de uma turma que essas coisas a Core me permitam. Eu sei que passou o tempo, mas é um lugar de pessoas brancas com privilégios, inclusive não é das escolas, vem dos colégios. Os das escolas negros na Core somos muito poucos ainda. Então, esse lugar de fala também na Core é muito novo. E a Lúcia nos ajuda a olhar para esses temas que são fundamentais, que transversalizam a coreoenergética. Isso é muito bacana. Por isso que eu sou apaixonada por essa mulher. Gente, vocês acabaram
acabaram de ouvir, estão sendo apresentados a Raimunda Celestina, que vai estar na nossa próxima Noite Core, trazendo branquitude, negritude, com essa paixão que vocês viram, e uma experiência de vida linda. Vamos junto, Luara, a bola Lúcia, é sua de novo. Lúcia, Grata. me permita fazer uma contribuição, ainda nesse tema do lugar de fala. Recentemente, o professor Muniz Sodré, que é um intelectual apaixonante, incrível, sobre debate racial no Brasil, fala um pouco sobre a evolução do lugar de fala, né? Ainda mais imaginando que as mulheres sempre são interrompidas ao falar, que em uma mesa de bar com homens e mulheres, a gente observa como os homens se comportam na preponderância da fala. Então, o lugar de fala ele evolui em um debate chamado turno de fala, que além de você ter legitimidade e vivência, experiência corporal né, experiência de vida a partir daquela temática, que é o lugar de fala, que faz com que eu nunca saiba mensurar a experiência de uma pessoa preta, de uma mulher, de uma pessoa LGBT. Todavia, além do lugar de fala, se discute hoje o turno de fala. O turno de fala ele também possibilita que esse espaço da fala não seja apenas dentro de uma composição da genuinidade, né? Não pode estar apenas na concepção de quem fala, e sim no espaço de fala. Isso é muito importante também colocar. Ainda falando um pouco sobre esse debate racial, que se torna sectário muitas vezes, há uma parcela de uma juventude que reivindica de maneira muito justa o lugar de fala como algo a ser obedecido em todos os espaços de diálogo, mas há também de se acreditar que existem pessoas que não têm lugar de fala, que vêm de lugares de privilégio e que, portanto, devem, em algum espaço, compreender o lugar de fala, compreender a necessidade de prestigiar o turno de fala. Mas, se o lugar de fala vier sozinho, as pessoas que não sentem dor não vão falar, ou não vão apoiar as falas. Então, o turno de fala é algo muito importante hoje a ser debatido como um outro capítulo dessa história, que é muito longa, que a gente ficaria noites a fim aqui. Eu passei até um texto e um vídeo de Muniz Sodré sobre isso para a Luara, ela pode compartilhar. É um texto maravilhoso e fala do turno de fala sobre a escuta. E para o terapeuta, eu acho que a coisa da escuta faz muito sentido, né? O turno da fala, ele nos desperta para a necessidade da escuta. Não é apenas ceder a palavra, é dar o turno da fala. Era isso que eu queria falar, não sei se falei demais também. Lu, quero te dar o turno da fala para a gente poder encerrar. Vamos. Gente, só agradecer mesmo por todo o suporte que eu recebi de tantas pessoas essa semana, muitas aqui. Para mim é uma alegria imensa poder viver isso na Core, juntar esses caminhos todos e poder estar aqui agora falando sobre isso. É um lugar de intercessão mesmo. Chegou aqui, juntou tudo agora. Então, é muito bom mesmo para mim poder vivenciar isso. Eu agradeço muito a oportunidade, convite da Lúcia, a confiança. E agradecer todo mundo mesmo. Assim. Eu recebi muito apoio essa semana. Muito apoio. Demais. Então, eu agradeço mesmo. Boa noite. E vou deixar uma música aqui. Quem tiver que sair é só para deixar uma trilha sonora. Enquanto a gente sai, quem quiser sair dançando, o nome da música é Oração. E para mim é uma oração para a gente oferecer a todos os povos. É uma ciranda. Então eu visualizei que a gente faria uma ciranda e colocaria todos os povos no centro dessa ciranda.
e em especial as pessoas que estão precisando das orações, que estão enlutadas, que estão doentes, que estão solitárias, com medo, né, que estão vivendo esse momento de pandemia com desprivilégios e dores. Então vamos. Pode pôr, Jana, por favor. Pedindo a força, chamando a luz, vai com a energia que nos conduz. Agradece ao Pai pelo momento, siga na vida, agradecendo. Vai pra dentro da mata, clame a Mãe Divina, corra pra nascente, beba água cristalina e vai cantando essa ciranda com seu coração, plantando sementes de amor na imensidão. Vai cantando essa ciranda com seu coração, plantando sementes de amor na imensidão. Que a cultura traz, vamos todos juntos clamar a paz. Reverencie ao sol, cante pras ondas do mar, toque para a irmã lua e deixa a fogueira queimar. Na união das nossas mãos, com calor e com pureza, dancem feitos nossos índios, adorando a natureza. E vai cantando essa ciranda com seu coração, plantando sementes de amor na imensidão. Vai cantando essa ciranda com seu coração, plantando sementes de amor na imensidão. Em oração, em oração, em oração. Viva equipe da Noite Core! Viva a comunidade Core! Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana. Beijo. Parabéns, muito bom. Parabéns, gente. Paulo. Beijo, gente. Obrigada. Parabéns, parabéns. Que bom ver vocês. Boa noite, gente. Muito bom ver vocês. Saudade. Boa noite. Muito bom ver você. Valeu. Oi, Du. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, valeu. Beijo. Valeu, beijo, Lu. Obrigada, amiga. Parabéns, Lu, muito bom. Obrigada, Gratidão. Paulo. Beijão. Lara.
Parabéns, Lua. Muito lindo. Gratidão. Obrigada, amiga. Obrigada, equipe Noitecore. Suporte mulherístico. Arro. Sil, que bom te ver, Silvana. Eu não estou me vendo. Mas eu tô, tá ótimo. Então, parabéns, equipe, parabéns, Lu, que delícia. Nossa, Luara, Lu, todo mundo. Uau. Gratidão. Agora eu estou vendo. Aê. Ei.